Salve galera, eu sou o Jeff e no vídeo de hoje a gente veio aqui falar sobre o Izan, um deck que o pessoal pediu bastante aí, tanto no Instagram quanto nos comentários dos vídeos do YouTube. E como o Izan é um deck muito popular, eu resolvi trazer esse por dentro do deck dele. Lembrando aqui, antes do vídeo começar, a ideia dessa série de vídeos é não ser uma deck tech, e sim uma maneira fácil da galera que está interessada em conhecer o comandante conseguir achar conteúdo sobre ele sem necessariamente ficar datado. Vou tentar deixar listas aí fixadas nos comentários, eu deixei nos outros vídeos anteriores, e talvez isso possa ajudar bastante na deck building, pode ajudar as pessoas que estão realmente interessadas em jogar com esse deck. E o vídeo também não fica datado muito rápido, porque independente da época que você assistir, eu acredito que toda a estrutura do deck mesmo ela vai acabar se mantendo com o tempo. Então é isso, bora lá! E hoje, ao invés de fazer o vídeo como eu geralmente faço, como eu tô falando de um comandante muito popular, é de se esperar que tenham pessoas que gostem de jogar com ele, joguem bem com ele. Então, eu acho que seria um pecado eu falar do Izan sem chamar o Crux, que é um jogador aí da nossa comunidade, que gosta muito do deck e vem masterizando o deck já faz um tempo. Ele é jogador de Commander 500, ele já tem um histórico com o deck muito bacana, eu acho que ele tem muito a agregar. Então, eu mandei pra ele algumas perguntas e tal, assim como eu faço no vídeo, pedi pra ele responder e ensinar mais ou menos as coisas que ele sabe sobre o deck. Então, nesse vídeo não vai ser eu falando sobre o Izan, sim uma pessoa que manja pra caramba, e eu pretendo trazer mais vídeos nesse mesmo esquema, chamar um pessoal que entende bastante de um deck pra falar sobre ele. Vocês também podem esperar decks menos competitivos. Eu acho que tem muita gente aqui que também tá interessada em ver decks casuais otimizados, então eu vou tentar chamar uma galera que entende bastante de casual otimizado para poder falar sobre os decks que eles gostam. E eu espero que vocês gostem desse formato, porque não vai ser sempre, mas eu vou tentar sempre que possível trazer pessoas da própria comunidade para poder conversar um pouco aqui e dar um ponto de vista um pouco diferente. Então agora eu vou deixar aí o Crux, vou deixar as perguntas que eu fiz para ele conforme ele for conversando, e espero que vocês gostem. Bom, queria começar agradecendo ao Jeff pelo convite de participar nesse vídeo sobre o Izan, que é um comandante que eu gosto muito e que eu joguei muito e me dedico muito a ele, né? Sobre os meus históricos de torneio com ele. Eu fiz alguns top 4s já faz um tempo, desde a última vez que eu joguei competitivamente, e ganhei também um campeonato aqui na minha cidade, né? Eu comecei a jogar com o Izan pouco depois do meu último campeonato online, que eu joguei de Malkuntana, e foi aí que eu descobri o deck, comecei a investigar as linhas dele e ver o quão bom ele poderia ser no Commander 500. Então ainda não tive essa oportunidade de jogar campeonatos online com ele, mas vem aí, né? Bom, e o porquê do Izan ser o deck muito bom no Commander 500? Por que jogar de Izan no Commander 500? Ele é um deck que você tem um plano de jogo bem definido com o comandante e ele tem várias respostas. Então você vai ser uma gameplay bem adaptativa. Você pode ir para uma linha mais fast combo, dependendo do pod. Você pode fazer seus versos mais egoístas, né? Ir para Kyrian Ranger, depois uma Priest of Titania, druida que eu gosto de chamar de Besto de Gaia, porque ele é uma criatura com habilidade do terreno, e rampar e ganhar facilmente. Ou você pode ir para uma linha mais reativa, uma linha que não necessariamente é pior, vai depender muito da partida que você está jogando. Você pode ir para uma linha de Safekeeper com Collector Ulf, se você jogar contra um Tivit, contra o finado Nadu também poderia ser interessante. Então você sempre vai ter um jogo diferente a cada partida que você joga. Bom, então a pergunta de por que jogar com o Izan no Commander 500? Por que ele é um bom deck no Commander 500? Você tem um tutor na zona de comando. Então, se você sempre fizer o feijão com arroz, você provavelmente consegue chegar onde você quer. No seu Ashaya, no seu combo, que seja. Mas, além disso, ele é um deck muito adaptativo aos pods. Vai depender muito do que você está enfrentando. Dependendo da mesa, você pode ir para uma linha mais rápida, fast combo, ou para uma linha mais mid-range, uma linha mais reativa, onde você vai atrasar seus oponentes primeiro e depois chegar à vitória. Que, por sinal, ela pode ser até mesmo em instant speed, em algumas linhas. Então você consegue se setar para um combo, aguardar o momento certo e combar quando for mais conveniente para você. Além disso, o Izan é um deck extremamente recursivo, então mesmo que você seja parado a primeira vez, no turno seguinte ou até mesmo no mesmo turno, se você tiver aquele Ranger ou algum Tapper, você já pode tentar de novo. Isso facilita muito a gameplay dele. Além disso, ele responde bem todos os decks do formato. Se você jogar contra um Tivit, que é a principal ameaça, você tem o Ulf, você tem um Safekeeper para proteger esse Ulf. Se você for jogar contra Magda, você
tem o Phyrexian Invoker, etc. Você sempre tem várias respostas, você tem o Lomin Shaman, que funciona como um Endurance, quando vem no verso do Izan, para parar decks até mesmo de Taça Consult. Sem passar pela stack, né, você não vai dar a oportunidade do oponente anular. Então é uma jogada muito interessante também. Então, basicamente é isso. É por ser um deck rápido, um deck que pode ser versátil e um deck que responde bem. Um deck que, além de tudo, recompensa o raciocínio rápido e a criatividade do jogador que está pilotando. Porque em muitas partidas você consegue uma solução que parecia impossível e resolve a mesa. Como um verso duplo ou alguma jogada mais avançada ali. Como se deve jogar com o deck? Algo sobre postura de jogo. O Izan, ele é um deck que, por sua natureza, é bem linear, mas tem detalhes. Você não necessariamente precisa seguir aquele plano, embora ele seja bem claro. Você está jogando com um deck toolbox. Em cada verso você vai ter um tipo de resposta para um tipo de estratégia. É importante que você não deixe a mesa depender apenas das suas respostas, mas saiba quando exatamente você deve trazer uma resposta e quando exatamente você deve adiantar seu jogo. Então, acho que o segredo do Izan é basicamente você conseguir balancear essas situações de que você tem que responder ou você precisa avançar no jogo. Então, você pode trazer no verso 2, que é um verso bem disputado, um Collector Ulf, se você quiser atrasar um pouco os oponentes, uma Priest of Titania, um Lodo Necrófago, etc. Temos várias respostas. E isso também é importante na hora que você estiver fazendo a sua construção de deck. Você tem que analisar o seu meta, o meta da sua loja, o meta do campeonato online, para que você não tenha cartas obsoletas. Não existe nenhuma carta inútil no baralho do meu Izan. Quais cartas são essenciais para o seu deck e quais linhas de combo você mais gosta? Bom, para mim as cartas essenciais do Izan são, com certeza, o Collector Ulf, como eu já disse. Em muitos jogos você vai querer o Ulf na sua mesa. Ele é praticamente garantido no verso 2, a não ser que você esteja em uma situação de que você precise jogar para frente, ou que você tenha uma mesa, né, que vai ser mais propício para você jogar para frente, ou que você abra muito bem, você no turno 1 consiga já fazer um Izan, que pode acontecer, é muito raro, mas acontece, ou no turno 2, que já é mais comum, e os oponentes têm um começo mais lento. Muito comum então o Ulf. Além do Ulf, eu diria que o Druida do Círculo dos Sonhos, ele é um dork que gera muita mana, né? Ele gera 1 para cada criatura. Então, a partir do momento que você tem ele online, o seu jogo alavanca de uma forma muito rápida. Você consegue fazer vários versos em um turno só e habilitar linhas de win muito mais facilmente. Além de, claro, não tem como deixar de fora Kyrian Ranger e Sylvan Safekeeper, por serem os principais versus 1 ali que você vai querer, tanto para acelerar seu jogo e combar, como Kyrian e o Ashaya, ou proteger o Izan e suas peças, né, se você tiver numa mesa com decks mais controladores, né, como o Sylvan Safekeeper, que inclusive ficou bem barato, não tem mais por que deixar fora da lista. Além disso, eu particularmente gosto muito da Eternal Witness, por ser uma recursividade no deck, ela pode te ajudar a recuperar um combo, além de também ter suas próprias linhas. Por exemplo, com o Summoner's Pact. Você pode fazer um pacto para Witness, entra Witness, pega o pacto de volta para a mão, faz o pacto de novo para Temur Sabertooth, que também é uma ótima carta, volta Eternal Witness com Temur Sabertooth, e você tem um pacto de novo para pegar um Untapper, e aí você com apenas um Eternal Witness e um tutor, não precisa ser o pacto, poderia ser um Shard of Cowling, né? Eu falei do pacto porque é o mais eficiente para isso, você praticamente combou, se já tiver o Dork apto. Além disso, uma carta muito importante para mim, que eu sempre coloco nas minhas listas, a Ieva. A Ieva que te habilita uma Instant Speed. Você consegue, como último recurso, depois que todo mundo passou a prioridade naquele Taça Consult, naquele Time Sieve, que o pessoal já praticamente aceitou que perdeu, você vai lá e comba por cima Instant Speed. Ou mesmo depois que alguém já respondeu e o jogador gastou a resposta por cima, você vai lá e comba, roubando aquele game pra você. Além disso, tem uma carta em particular chamada Canker Bloom, né, em português Flor da Corrosão, que ele basicamente é um drop 2, que tem 3 habilidades. Por 1 mana você destrói um encantamento, por 1 mana você destrói um artefato, por 1 mana você prolifera. Então assim, eu achei ele bem interessante, não só pra vir no verso do Izan, como pra baixar no braço mesmo, porque ele é uma resposta bem versátil, e que, na pior das hipóteses, ele pode te rampar um verso, te jogar um verso à frente. Não é sempre que você quer fazer isso, mas pela versatilidade dele e por eu ter descoberto ele relativamente recentemente, eu acho importante citar. Sobre as linhas de combo que eu mais gosto.
Eu gosto muito de Kyrion com a Xayah, né? Além da Scream Ranger, que é bem versátil, porque ela tem Instant Speed, então quando você volta ela pra mão, isso é um custo. Então você retornou ela pra mão, para desvirar a criatura, ela já é o próprio backup. Você volta ela pra mão, em resposta a pessoa vai dar a remoção no seu Ashaya ou no seu Dork. Você já pode fazer ela de novo, e aí é uma carta que já facilita muito você combar com um pseudo backup, pelo fato dela ter flash e voltar pra mão ser um custo. Além disso, as linhas de Temur Sabertooth, né, são muito criativas e muito recursivas. Você pode ir pra Temur Sabertooth com Hyrax, você pode ir pra Temur Sabertooth com Simbiota e um elfo qualquer. Basicamente, esses são os meus favoritos. Além disso, você teria uma última linha de combo, que seria com a Ley Weaver. É uma criatura CMC4, né? Ou seja, você vai trazer ela no verso 4 e ela vira para desvirar 2 terrenos. Com isso, você traz ela no passe e no seu turno você traz o Ashaya. E aí você consegue ter untaps infinitos e gerar mana infinita, porque você vai desvirar ela mesma, que se torna um terreno por causa do Ashaya, e um terreno, ou um Dork, o que você quiser, né? Já que o Ashaya faz tudo ali gerar mana. Você vai positivando mana, depois de fazer mana infinita, você tem untaps do Izan infinitos para tutorar. E essa é uma wincon muito boa porque ela passa por cima de regra de lei, diferente das outras wincons do Izan. Outra linha de combo que eu acho muito interessante, que vem ganhando espaço nas listas CDH, e é uma linha de combo barata, que eu quero testar no 500, ainda não tive a oportunidade de testar, mas faz muito sentido pro deck, já que eu estou falando do Marvin, Mímico Assassino, da nova coleção, A Casa dos Horrores. Ele basicamente tem a habilidade de todas as outras criaturas que você controla. Então, ao mesmo tempo, ele é uma recursão para o seu Dork, ele é um segundo Izan, ou seja, você consegue versar versos anteriores que você já teria feito com o Izan. No mid-game, ele pode ser um pseudo-haste para o Izan, já que se você tiver mana o suficiente, você consegue recastar o Izan da zona e ao mesmo tempo já ativar ele se for necessário. Caso você não vai ativar o Izan, vai ativar o Marvin, mas é essencialmente a mesma coisa. E essa linha de combo seria com o Pilipala. Então você vai ter que ter um Dork, que gere pelo menos 3 manas, um Pilipala na mesa, que tudo bem, essa carta não é muito boa isoladamente no deck, porém dentro dessa linha de combo ela é interessante, então por isso que eu quero fazer esse teste mais pra frente, porque o Marvin ele é muito bom sozinho dentro do deck. Então com o Pilipala ele paga 2 manas e desvira, então você vai virar o Marvin para gerar mana, pagar 2 manas para desvirar ele, e a partir desse momento você tem manas e tutores infinitos, contanto que você consiga positivar. Quais as piores matches? Pra mim, com certeza, uma das piores matches do Izan, realmente não gosto de jogar contra, é o Yawgmoth. Porque muito do seu deck é 1/1 e é muito free pro Yawgmoth te punir, né, com isso. Então, pouca gente joga de Yawgmoth hoje. Quando eu jogava lá atrás era um problema um pouco maior, né? Salve Brenner. Jogava muito de Yawgmoth, tinha um colega aqui que jogava nas lojas, até hoje ainda jogo, o Ale, que pilota muito bem o deck e me atrapalhava bastante. Então é um problema por conta de o deck ter muita remoção, esse menos ser muito de graça pra ele sempre vai gerar valor e matar um bichinho teu. E outro deck que eu também acho particularmente chato de jogar contra é o Inota, porque ela tem o fator de ser um deck agro, então você não vai conseguir fazer exatamente as coisas no tempo que você quer. Já que o Izan ele consegue combar instant speed, muitas vezes eu fico setado pro combo e só deixo o jogo rolar e espera a hora de ir, que seja melhor. Com o Inota, como tem uma pressão de HP, já não é mais tão fácil. Além de, claro, né, eles terem hates, muitos hates pro seu deck, com Curse Totem, uma agulha medular, o próprio Avenmite Sensor, que é um dos maiores empecilhos pro Izan, ele basicamente trava o seu jogo inteiro, você tem que ter formas de lidar com ele, então seriam essas coisas específicas. Além de, claro, decks como Shorikai, que abusam muito de global, né, se vier mais rápido que você, o que é particularmente difícil, pode ser um problema. Esse nem tanto, né, o Shorikai, porque você consegue travar um pouco a velocidade dele, o jogo dele com o UF, mas no geral isso. Globais, Yawgmoth, hates. E sobre as dicas que eu dou para quem enfrentar um Izan, quem tiver um Izan do outro lado da mesa, a primeira delas é que o Izan não necessariamente é o vilão da mesa. Então vale a pena ler a mesa e saber realmente se ele é a peça que vai ser o maior problema, porque muitas das vezes o Izan não vai correr para win e pode acabar te ajudando com os versos dele, já que o deck tem essa característica de ser um deck to box. Ele pode jogar por uma linha mais mid-range.
né? Então nem sempre o ideal é travar o jogo do Izan logo cedo, porque ele pode acabar te beneficiando de alguma forma no futuro. Mas é claro, você também não pode deixar tudo resolver ali. Você vai ter que atacar principalmente os dorks do Izan, porque os dorks são o que geram maior valor. Além disso, é muito comum o Izan puxar no verso 1 Safekeeper, então as pessoas pensam, eu tenho que atacar o Izan antes dele versar o primeiro verso, porque ele vai trazer o Safekeeper. Sim, mas uma dica importante é que o Safekeeper dá Shroud para suas criaturas. Então a partir do momento que o Izan tentou combar, você foi remover aquele Big Dork, né, o Mass Dork, pode ser a Carametra, o Basic Guy, enfim, ele vai levar Shroud e o Izan não vai conseguir mais desvirar ele naquele turno, porque o Shroud interrompe até mesmo as próprias habilidades dele. Então é uma forma de dar uma freada naquele avanço, naquela tentativa de combo, uma dica interessante. No mais é isso. Se você souber lidar com as ameaças do Izan e souber usufruir dos versos dele, souber forçar ele a trazer respostas ao invés de jogar o jogo dele pra frente, você provavelmente vai ganhar aquela mesa. Aí vai mais do jogador de Izan também saber ponderar para onde ir, né? O Izan é um deck difícil, é um deck que exige um pouco mais de experiência para pilotar ele no ápice, né? Mas acho que essas dicas já são interessantes. Assim, não tá nas perguntas, mas eu decidi deixar como um bônus, porque eu acho relativamente interessante, que seriam as mãos que eu gosto de equipar quando eu tô jogando de Izan. Essencialmente, como você já tem um comandante que tutora e que já resume todo o seu plano de jogo, você pode equipar uma mão que seja basicamente uma forma garantida de fazer ele no turno 2 e já tê-lo apto novamente, né, para ativar no turno 3. Além disso, você pode equipar uma mão com alguma peça de hate, né, caso você veja que vai ser um jogo que você não vai ter tempo de ativar o Izan para buscar esse hate do oponente, né? Acho que agora que o Nadu já foi, não tem mais tanta necessidade. Ou uma proteção, você vai ver que o deck tem várias proteções, né? Justamente porque ele é um pouco dependente do comandante, mas geralmente o plano de jogo principal vai ser uma forma de fazer o Izan na 2. Então, muito comum começar com Mana Utopia Sprawl, Mana Elfo, Mana Birds. Essas são as mãos que eu particularmente gosto de equipar. Ainda como bônus, eu queria falar um pouco sobre o verso duplo, que nem todo jogador de Izan conhece, essa daí já é um pouco mais avançada, que é uma forma de você pular versos com o Izan. Você basicamente vai ativar o Izan, segurar a prioridade e ativá-lo novamente, né? Você vai desvirar com alguma criatura e ativar novamente. O que acontece? O Izan ele primeiro ganha um arcador e depois ativa o verso. Então, primeira ativação, você vai ganhar um verso e ele não resolve o efeito, já que ganhar o verso é parte do custo. Então, se você estaria com verso 1, você vai ganhar um verso e pro verso 2. E ao segurar a prioridade e ativar novamente, você vai ganhar mais um verso e vai tutorar o verso 3. Quando ele resolve a ativação que você colocou na pilha primeiro, ele não vai tutorar um verso 2. Ele vai olhar para a quantidade de versos que ele tem, que são 3, e tutorar um segundo verso 3. Aí dessa forma você consegue ir para várias linhas, né? Você consegue, por exemplo, pegar uma resposta para artefatos como o Manglehorn e um Dork, já que você estaria ao mesmo tempo jogando para atrapalhar alguém e se jogar para frente, ou você consegue pegar um Dork e uma Hirax, que é um Untapper do Izan, e aí ir pro verso 4 e já pegar o Temur Sabertooth e se colocar numa linha de win. É uma mecânica bem interessante do deck, que demora um pouco para você se acostumar com ela, mas que pode ser bem útil e tirar alguns jogos para você. Além disso, tem uma forma de ganhar Instant Speed que eu não vejo muitas pessoas usando, mas que eu acho bem interessante, porque ela tira totalmente as cartas mortas do seu deck. Antigamente eu fazia com vários passos, usando Carneirada, usando Destiny Spinner, a Shaya, enfim, era uma linha muito grande que deixava seus bichos com Trample. Ainda existe no deck, mas não precisa mais, porque você tem Birds, que é 0/1, e uma spell de fight, chamada Infectious Bite, que além de fazer a luta, dá um marcador de veneno para cada oponente. Então, dessa forma, você consegue lutar sua Birds várias vezes, né, lupando a spell com Eternal Witness e dando marcadores de Poison e Instant Speed. Então você não precisa mais fazer uma linha super complicada. Eu vi isso tanto quanto recentemente, achei interessante. Então é isso, galera. Agradeço muito o Crux por ter participado aí desse vídeo. Como eu falei antes, eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Não vai ser sempre que vai acontecer, mas sempre que possível eu vou tentar trazer alguém para poder conversar sobre um ou outro deck. Então deixa aí nos comentários qual deck que vocês querem ver por aqui. Já tem alguns aí que a galera tá pedindo. Se você não segue lá no Instagram, segue lá que eu vou começar a postar algumas enquetes lá também para poder saber mais ou menos os assuntos que vocês querem que eu traga aqui no canal. Se vocês querem algum deck específico, eu tô
tentando postar aqui no mural do próprio YouTube, mas segue lá também porque eu vou tentar mesclar os dois para reunir o máximo de conteúdo possível pra gente poder ter aí um canal bem diversificado. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo. Falou!